Olá, amigos! Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito, trazendo um tema interessante, um tema relativamente polêmico, mas necessário. Precisamos refletir. Idolatrar Kardec. Nós vemos atualmente no movimento espírita um certo fundamentalismo religioso. Isso mesmo, não assustem, mas isso existe. Nós vemos pessoas que olham para Allan Kardec como um ídolo, como antigamente olhávamos os santos católicos, no sentido de acreditar que se trata de alguém que devemos venerar, devemos sim respeitar e aprender com esse irmão que tanto fez na organização dos ensinos dos espíritos. Mas nós chegamos a um absurdo tão grande dentro do próprio movimento espírita e seu religiosismo, que nem sempre tem a ver com a autêntica religiosidade, que chega-se ao absurdo, já ouvi isso algumas vezes, alguns dirigentes dizerem que uma palestra para ser realmente espírita, o indivíduo palestrante, o conferencista, o expositor, deve dizer o nome de Kardec pelo menos umas 20 vezes ao longo de 1 hora de palestra. Isso não classificamos como algo cômico, porque na verdade é trágico, né? Onde já se viu que citar o nome de Kardec faz alguma diferença para o conteúdo de uma palestra. Devemos sim reconhecer na codificação a base, né, de todo o edifício do conhecimento espírita, mas reconhecer também que pode haver falhas na codificação, porque, embora haja um ingrediente espiritual superior, indubitavelmente, passou pelo ser humano, passou pelas limitações do ser humano. Então nós vemos hoje o absurdo também de alguns dizerem que somente a codificação, dentro do movimento espírita, devemos reconhecer na codificação a verdade pronta. Isso vai contra a própria codificação, que mostra que o processo da doutrina, a doutrina está em constante evolução, né? A verdade vai sendo revelada paulatinamente para aqueles que têm condição, né, de enxergá-la. Então há muita coisa ainda a ser revelada. Isso nos faz recordar dos religiosos literalistas, né? Alguns religiosos que dizem que só a Bíblia, somente a Escritura, como a gente vê no frontispício de alguns templos protestantes, somente a Escritura. E nós sabemos que a evolução prossegue, que novas revelações vão chegando, que a codificação, repito, é a base do edifício. E quando esses líderes dizem que devemos ler Kardec e fala para todo mundo, devemos ler Kardec, também falta aí uma visão pedagógica, didática, porque a grande massa, o grande povo que busca o espiritismo, não tem condição de ler Kardec, de ler toda a obra kardeciana, que foi erguida dentro de uma erudição muito grande, e muita gente começa a ler a obra de Allan Kardec e não dá conta. Daí a necessidade de vários outros autores. No Brasil, destacaríamos autores como o próprio Chico Xavier, na condição de médium, né? Tem material vindo através dele de fácil acesso, mas tem muito material que o Chico psicografou que o povo também não dá conta de ler. Não tem condição de ler, não entende muitas palavras, às vezes numa página de Emmanuel. Mas está errado então termos essa literatura? Claro que não, mas precisamos oportunizar ao povo leituras, né, mais fáceis. Então, o Chico tem esse trabalho, alguns espíritos escreveram através dele, bem direcionado ao povo, né? Mas encontramos trabalhos como do Carlos Bacelli, uma linguagem escorreita, fluente, que alcança muita gente. Richard Simonetti deixou uma obra aí singular, direcionada ao povão. Todo mundo lê uma obra daquela e entende.
Repito, não estou desconsiderando o valor dos grandes clássicos, mas nós precisamos de autores para alcançar o máximo de pessoas. O próprio Chico Xavier dizia que o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Nós temos aí obras como de José Carlos de Luca, numa linguagem direta, né? Romances como os romances da Dona Zíbia Gasparetto, que trouxe tanta gente para o movimento espírita, e outros romances, né? Claro que tem que ter um conteúdo ali doutrinário sério, né? De repente, se o romance não apresentar o conhecimento espiritual, não estará cumprindo o seu papel, mas acho fantástico a presença desses romances. A verdade é que nós nos afastamos do Kardec original, do Kardec pesquisador, do Kardec educador. Não é idolatrar Kardec, é buscar crescer com Allan Kardec, respeitando e admirando, e com a visão de Kardec. Porque Kardec estudava de tudo, a doutrina não se limita, ela não está fechada, ela é um permanente, está em permanente evolução e propõe estudarmos tudo. Eu me recordo de que certa feita, um amigo nosso, psicanalista, que estava iniciando no Espiritismo, estudando a doutrina, muito motivado, vindo de uma escola protestante, nós fomos realizar um seminário numa casa espírita, num centro espírita, e ele estava fazendo psicanálise na época e fez, a primeira parte foi a dele e eu fiquei com a segunda parte do seminário, não me recordo do tema. E ele fez uma palestra eminentemente psicanalítica dentro da proposta espírita, mas trouxe muito de psicanálise. E depois eu ouvi muitas críticas, porque ele tinha feito uma palestra de psicanálise, não era uma palestra espírita, porque não ficou falando de Kardec. Eu achei aquilo o fim da picada, o companheiro ali dedicado, com toda boa vontade, fez uma palestra brilhante, porque o espiritismo é muito mais do que o movimento espírita apresenta. Nós podemos abordar qualquer temática à luz da doutrina espírita. Você pode abordar medicina à luz da doutrina espírita, fazer uma palestra sobre história à luz da doutrina espírita, sobre psicanálise, sobre psicologia. Então eu fico vendo a limitação. Por isso José Herculano Pires diz que a doutrina espírita é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus que somos nós. Nós estamos ali no nosso religiosismo, achando que doutrina espírita é esse quadrado limitado que nós temos. Talvez por isso o movimento espírita não cresça, porque há essas limitações e essas pessoas que querem encarcerar a doutrina nesse caixote, né, limitante, conceitual. O espiritismo, o próprio Kardec sempre falou, deve andar lado a lado com a ciência. Então, se é um historiador, ele faz uma palestra de história dentro do centro espírita à luz da doutrina espírita. Olha que lindo, que maravilhoso. Um músico espírita pode fazer um estudo lindo sobre música e espiritismo, vai trazer todo o seu arcabouço cultural de música à luz do conhecimento espírita, e assim nós vamos crescendo em todas as dimensões da vida. Está aí a obra de Joana de Ângeles, que pegou a psicologia e deu luz à psicologia, que obra fantástica, e naturalmente ainda tem gente para criticar, isso não é espiritismo. Eu já li em sites dizendo, a obra de Joana de Ângeles não é espírita, não é espiritismo. Que absurdo! É a união do conhecimento espírita iluminando a psicologia, como inclusive propõe Emmanuel, num dos capítulos do livro O Consolador, dizendo que o espiritismo traria luz à psicologia e à psicanálise, às ciências da mente e da alma, né? Que se analisarmos bem, o espiritismo é mais psicologia do que a própria psicologia, porque psique é alma, e o espiritismo contempla a realidade profunda da criatura humana, o que nem sempre algumas correntes da psicologia conseguem fazer, considerando apenas a mente uma encarnação, e o espiritismo amplia isso, como vemos. A psicologia transpessoal, a chamada quarta força, já traz essa perspectiva, é espiritismo puro. Então nós observamos que estamos limitados e limitamos a doutrina à nossa mente. O Espírito Camilo diz que estamos molhando as plantas dos pés na aguinha do oceano. O oceano é a doutrina, estamos molhando as plantas dos pés. Queremos limitar a doutrina. Que bom que há corajosos trabalhadores
rompendo isso e levando a mensagem do Espiritismo como ela merece, com liberdade, com consciência e com responsabilidade. Meditemos sobre isso tudo e não vamos idolatrar Kardec, senão repetiremos o que alguns franceses fazem lá no túmulo dele, coloca a mão lá no busto de Kardec, faz uma oração porque esse homem falou com os mortos. Tudo o que ele pediu para não fazer, eles fazem. E não podemos aqui no Brasil, com tantas luzes, né, com tantos trabalhadores dedicados, repetir esse padrão de idolatria, nos afastando da pesquisa, do estudo consciente. Isso sim. Analisemos tudo, retendo o que é bom, como propõem as Escrituras, né? Há muita coisa maravilhosa e o Espiritismo nos oferece as ferramentas necessárias para visitarmos todas as áreas do conhecimento. O Espiritismo é a ciência da vida, muito mais do que um movimento. O movimento é necessário para a difusão das ideias, mas ainda precisa se ampliar muito para alcançar mais pessoas, não num proselitismo vazio, mas levando a mensagem de libertação que a veneranda doutrina nos oferece. Ok? Kardec sim, mas a visão do codificador, a visão iluminada desse homem extraordinário. Um grande abraço, compartilhe nosso vídeo, deixe aí o comentário, se ficou alguma dúvida, mande-nos para o WhatsApp 329-8455-3383. Um grande abraço.